Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Resenha Política. Compartilhem em todas as nossas plataformas. Vá lá, se inscreva no YouTube, assista nossos programas terças e quinta pelo site Rondônia Dinâmica e sábado e domingo pela TV Rema. É um patrocínio da SES Brasil. Vá lá, compartilhe, faça seu link lá, Resenha Política. Hoje eu tenho a satisfação de receber em nossos estúdios professor universitário, advogado, já foi candidato a governador, a prefeito, a deputado federal e hoje responde pela pasta da Secretaria Ambiental da capital, de Porto Velho. É um prazer em receber aqui no nosso estúdio da SES Brasil, Dr. Vinícius Raduan. Vinícius, Que é filho do Raduan, né? Eu faço. Vinícius Miguel. Vinícius Miguel, como eu já disse, você foi candidato a prefeito, foi candidato a governador e agora secretário, né? Agora é vidraça. Você sempre foi, Vinícius, além de um observador muito perspicaz da política do nosso Estado, das coisas do nosso Estado, você sempre foi muito crítico, muito duro naquilo que escreve, naquilo que fala. E agora, as pessoas estão sendo muito duras com você agora, no outro lado do balcão, como secretário municipal. Seja bem-vindo, é um abraço e é um prazer entrevistar você. Não, tá certo. Robson, acho que você é muito generoso com as palavras e as pessoas também são muito generosas comigo, porque eu diria que eu tô sendo assim, absolutamente poupado e não acho que as críticas mais argutas e pesadas chegaram, pelo menos não até agora. Isso eu diria até que é uma satisfação muito grande e ao mesmo tempo que eu atribuiria até uma demonstração de que algo está sendo feito. Eu acho que o pior das críticas vem quando a população, de forma muito legítima, inclusive, olha e fala, não está fazendo nada, não está fazendo nada. E quando as pessoas veem que se está tentando fazer e se está fazendo o melhor possível, ainda que dentro de constrangimentos e limitações institucionais, orçamentárias, financeiras, políticas, por que não, técnicas, tecnológicas, as pessoas dão aquele olhar e falam, pelo menos alguém agora tá tentando fazer. Então eu acho que é isso. Mas, de fato, até a gente fofocava, né, de forma muito respeitosa, eu acho que eu sou melhor como pedra do que como vidraça. Todos. Você falou aí que, apesar dos constrangimentos, você tem passado constrangimento na Secretaria do Meio Ambiente? Robson, as limitações orçamentárias e financeiras são um grande problema. Quando você chegou lá, como é que estava a secretaria? Tinha muita demanda? Tinha muita coisa represada? Sim, a gente tem um passivo... E o que é que vocês estão fazendo de concreto? Não, a gente tem um passivo enorme de toda ordem. Por exemplo, um dos piores passivos ali é que hoje faltam veículos na secretaria. E eu assumi a secretaria, a gente não... Para fiscalizar. Para fiscalizar. Não para passear, não. Em Israel. Você Sim, não vai para Israel. Não. Acredito que eu seria até uma persona não grata lá. Não, mas vamos continuar aqui. Então, para as atividades mais básicas, atividades de vistoria, do licenciamento, não é só fiscalização, as atividades de educação ambiental. A gente não tinha uma embarcação. Corremos, eu falei, não tem como. Porto Velho tem 4 distritos, né, uma realidade que me toca muito, me atravessa, essa população mais desfavorecida, e falei, corremos e conseguimos comprar uma embarcação que hoje é uma das únicas embarcações do município de Porto Velho. Então, tirando talvez a Secretaria de Educação e de Saúde, que tem muito mais capacidade até financeira disso e tem uma ação muito mais constante, talvez a SEMA seja uma das únicas secretarias que tenha uma embarcação, e talvez a única que esse ano ainda tenha dado conta de fazer uma aquisição. Então, assim, são alguns desses elementos que faltavam, os elementos tecnológicos mesmo, assim, a gente precisa hoje, não se faz mais o trabalho de meio ambiente pensando que vai simplesmente
plantar uma mudinha, você precisa de tecnologias de geoprocessamento, de geomonitoramento, você precisa de drones, você precisa de pessoas com esse olhar. E inclusive um olhar que entenda que meio ambiente atravessa da saúde ao saneamento básico. Deixa eu te perguntar, Vinícius, quer queira, quer não, você tem um perfil, você forjou durante todo esse tempo, não só acadêmico, mas também na atividade política, você é o presidente estadual do PSB, né, do Partido Socialista Brasileiro. Você tem um perfil mais chamado progressista, né, mais à esquerda do que do geral, do que tem hoje de geral em Rondônia. Como é como é ser gestor de uma pasta extremamente sensível, que é a pasta ambiental, que lida com agronegócio, que em Rondônia, não todos, mas uma parcela é acusada de invadir estações biológicas, de invadir reservas, enfim, de fazer toda a traquinagem do ponto de vista ambiental, daquilo que não deveria ser feito. Como você consegue compatibilizar isso, essa incongruência? Robson, eu diria que primeiro a resposta é dizer o óbvio, não é simples. E é entender que é uma mediação, às vezes, de conflitos insanáveis. Ontem mesmo, domingo, e aí eu tenho uma percepção também que dentro desse olhar, para além dos rótulos muito, muito simplistas, que o vandalismo ambiental, a criminalidade ambiental é a mesma, seja cometido por um desfavorecido, seja cometido por um multimilionário, seja por uma pessoa física, seja por uma pessoa jurídica que opera em milhões. Seja para um latifundiário, seja para um dono de um lote. Então, e às vezes isso é complicado. Embora eu tenha tentado falar que a gente precisa, e a gente tem feito um pouco isso na secretaria, que é ter um olhar de seletividade, também de não ficar ali correndo atrás de quem está com uma barraquinha de fruta numa calçada e eventualmente lançando resíduos de forma equivocada, enquanto assume uma cegueira deliberada com a grande grilagem de terra. Os grandes invasores de áreas públicas ambientais aqui em Porto Velho são grandes empresas que constroem o tempo todo em áreas de proteção. Aí depois a gente tem um problema de impermeabilização do solo, de assoreamento, a gente tem um problema de enchente, e aí é um problema da Sembusb, é outra secretaria. Não, você não tem como fazer nem macro nem micro drenagem se você não tem um mínimo de um planejamento territorial, de uma gestão ambiental disso. Então, não é simples, é ter que lidar com essa contradição todo dia. E eu passei a assumir assim, uma postura de abrir para o diálogo e tentar, inclusive, sensibilizar que, olha, irregular não vai ficar. Não vai. O que tiver irregular, mas... Né, enfim, a gente enfrenta essas contradições e eu faria até aqui um registro e um agradecimento. Nisso, temas mais sensíveis, eu tenho tido cuidado de sempre parar, chamar o corpo técnico, pensar, repensar, deixar aquilo decantar, conversar com o próprio prefeito, e o próprio prefeito Léo Moraes, esse final de semana mesmo, ele teve assim, olhou comigo, falou, eles vão conseguir resolver? Eu falei, não vão. Aí ele falou, então, vamos fazer o que tem que ser feito. Então acho que é isso, é um respeito pelo Estado de Direito e entender que a legalidade... Mas isso vai ter reação, você sabe. Vai. Por exemplo, você disse que no início aí, que a questão ambiental ela perpassa por todas as secretarias, por toda a estrutura governamental. O que nós vemos em Porto Velho é a expansão enorme de condomínios horizontais. Você tem vários terrenos aqui que passam a máquina e do dia para a noite surgem casas de 2, 3 milhões de reais, são condomínios de alto padrão. Vocês têm olhado isso também? Porque não é fácil, não. Sem dúvida. Eu diria que essa foi uma das coisas que a gente mudou na gestão. Ao invés de procurar lá a Dona Maria do Bairro Nacional, que queimou um pouquinho de folha no jardim dela, e multar,
Não que isso não tenha que ser feito, não tenha que ser feito um trabalho de orientação, mas a gente passou a olhar também para esses grandes empreendimentos, com um trabalho de aproximação, de diálogo, mas sim de fiscalização. Doa quem doer, é duro, mas feito esse trabalho e chamado esses empreendimentos também para parceria, de falar, olha, irregular não vai ficar. Vocês entenderam isso? Não vai, vocês vão ser autuados, se for o caso, dá para regularizar, dá para trabalhar, vamos fiscalizar aqui a estação de tratamento de água, A de tratamento... está regularizada ou não está regularizada? A maior parte não está regularizada, mas tem sido... Eu faço essa pergunta porque o prefeito mora de alto padrão, seus familiares moram de alto padrão, você mora também, então vocês têm observado isso direitinho, né? Sim, você sabe que aqui a gente está perto. Sim, a gente tem feito várias autuações, mas, por exemplo, logo hoje, cedo, antes de vir para cá, também a gente fez um trabalho de fiscalização em uma área de proteção permanente que é vizinha a um condomínio, e a gente teve que realmente fazer um trabalho de demolição. A gente foi lá com o trator, demoliu a construção irregular, mas também a gente já acionou o setor de limpeza urbana da CEMUSB, e hoje cedo já conversei... Mas vocês fazem as notificações primeiro, né? Sim, dessa forma, chega lá a derrubar... Depende. Depende de quê? Se é um caso de flagrante, um caso imediato, antes que se consolide uma obra, a gente faz a própria retomada e demolitória para evitar a consolidação Sem notificação, sem nada? Notifica e já embarga, interdita, e derruba. Mas aí sem entrar em justiça, sem nada? A gente aciona a procuradoria se tem posse consolidada. Por isso que a gente não deixa, ou estamos tentando não deixar a consolidação. Porque senão, entrando judicialmente, infelizmente a demora vai... Mas enfim, eu falava do condomínio. E aí a gente já chamou a síndica do condomínio e ela nos procurou também, então foi algo de mão dupla, para falar, olha, o condomínio não é vizinho a essa área de proteção? Se esse lugar estiver degradado, quem vai perder valor, inclusive, é o condomínio. Então, dá para o condomínio ajudar? Dá para o condomínio instalar câmeras aqui, monitorar a app para a prefeitura? Dá para o condomínio instalar iluminação aqui? Dá para o condomínio fazer o calçamento? Então, viabilizando um diálogo de falar, o meio ambiente não é do fiscal da prefeitura, o meio ambiente não é do prefeito, é de todos nós. Nós precisamos, né, tem um físico que eu gosto muito, o Stephen Hawking, e ele fala, a gente não tem outro planeta para morar. Por mais que se acredite na expansão permanente do universo, mas por enquanto não temos condições. Aliás, se a gente quer exemplos... Vou dizer que você nunca foi abduzido. Você me contou que já foi abduzido. Sim, mas continue. Então, assim, hoje, aliás, esse exemplo de degradação ambiental é o próprio planeta Vênus, tá aí, gases tóxicos, sem água. Então, assim, tentando chamar cada um para a sua responsabilidade. A gente está tentando também, não vou falar o nome do empreendimento, mas aqui um empreendimento, um condomínio que foi nessa situação, e junto eu envolvi todas as secretarias. A Secretaria de Tecnologia da Informação, a CEMUR, a INDUR, a PGM, que não queria, a CGM para fiscalizar. Então um negócio assim, de atravessando todas as secretarias para colocar na mesa, junto com o Ministério Público e o empreendimento, e falar, vamos resolver agora o que tem 10 anos que ninguém resolveu. E estamos resolvendo, se Deus quiser, amanhã. Por que a Procuradoria não quer participar? A Procuradoria, porque às vezes ela entende que são elementos discricionários, de ordem política, e que ela não deveria se manifestar. E ela existe para quê? Para dar o assessoramento jurídico ao secretariado e ao prefeito. Aí ela se insurge contra as funções típicas dela. Não pode. Não, mas tudo bem. Mas isso eu até diria que agora essa é outra coisa, e aí eu não consigo fugir muito, né? Eu tenho a formação jurídica, né? Você é professor da universidade. Até ter assumido o cargo e ter me licenciado, advogava, eu tenho tentado trazer já advogamos juntos. Muitas vezes. E sempre casos de complexos, né? E exitosos. Sim, mas tentado trazer a Procuradoria do município para essas discussões no sentido de, olha, isso aqui, até aqui, com o diálogo e a negociação, a Secretaria não conseguiu avançar. Então agora vamos judicializar. Então a gente tem feito essas aproximações e tentado fazer a melhor mediação possível entre todas as instituições ali que estão postas. Eu diria que isso é inclusive um elemento de gestão que tem sido um caso de sucesso. Secretário, o Porto Velho
hoje se eu não me engano, é a capital de pior índice de tratamento de água, de saneamento básico. O que a administração municipal de Porto Velho está discutindo a possibilidade de resolver essa questão de saneamento básico? Se é privatizando, se é participando dessa grande discussão hoje que está com o estado de AKR? Como é que está? Você tem que discutir. Porque a Secretaria de Meio Ambiente não adianta. Você fala, os grandes empreendimentos têm que fazer uma estação de água, mas nós temos um problema sério, que boa parte dos nossos mananciais estão contaminados. Sim. E essa é uma questão até assim, eu cheguei a levantar isso com... Nós tivemos uma crise hídrica ano passado enorme. E infelizmente teremos esse ano. É uma tragédia anunciada. É. E numa das tratativas, a gestão está estabelecendo um comitê de crise hídrica já, e pensando até numa logística de já prever e deixar as comunidades que podem ser mais afetadas com água abastecida antecipadamente. Vocês fizeram esse mapeamento? Sim. Já? Onde é que está? Onde vai ser? Sobretudo Baixo Madeira. Exatamente. Exatamente. Onde nós temos o rio. E exatamente onde até 30 dias atrás estavam 17 metros debaixo d'água. Acima do nível do... Que negócio que... E aí, assim, as mudanças climáticas e pior, esses eventos extremos que podem virar desastres ambientais são reais, né? Não adianta a gente ficar achando, como no ano passado, até o aeroporto foi fechado por conta da fumaça. Não sua parte não num estado negacionista. Não é. Em um estado negacionista, em um estado que há um profundo comprometimento, por vezes, daqueles atores que poderiam, como eu falei, os próprios empreendimentos, eles poderiam dar a sua contribuição, né, ao invés de andar à margem da legalidade, mas do mesmo modo que houve uma mudança, por exemplo, tributária, já que a gente passou aí o período de declaração de imposto de renda, e que hoje todo mundo sabe que um crime tributário é crime, Sim. E que dá problema, dá até cadeia mesmo. Porque ele termina sendo penalizado, né? O crime tributário penal. O crime ambiental, nós estamos chegando nesse patamar, e as irregularidades ambientais também. Um outro dado que não é afeito somente à minha pasta, mas o BNDES, que é um dos maiores financiadores de investimentos aqui em Rondônia, colocou o estado como a quarta unidade federativa que mais teve concessões de crédito negadas por irregularidades ambientais. Então, assim, está sentindo, já está chegando no bolso. Olha, uma propriedade embargada, interditada, com multas ambientais, vai gerar um passivo e não vai conseguir, inclusive, ter crédito. Afugenta os players, né, os investidores. Sim, e isso pode ter impacto, né, até na Bolsa de Valores, pensando se a gente pensa aí nesses grandes conglomerados aí, né? Nós somos um exportador de proteína animal, um dos maiores do Brasil, né? Exatamente. Então, se esses empreendimentos, se esses empresários não passarem a olhar que o meio ambiente é ao mesmo tempo um ativo e um passivo na balança deles ali no... Você tem conversado com o pessoal do agronegócio? Tenho tido bastante diálogo, inclusive... Porque tem um setor que sabe disso, que eu acho que tem um setor aquele que mais exporta, ele já está antenado, o gado todo é rastreado, a carne mas isso é uma mudança também cultural que toma tempo, né? Sim. E não à toa, um dos braços que eu diria que a gente mais incorporou, mais fortaleceu na gestão atual é a educação ambiental. Então, mesmo, a gente falava, né, da dimensão territorial, mesmo nos distritos como União Bandeirantes, Rio Pardo, Jaci, nós estamos fazendo ações de educação ambiental nas escolas. Então é algo também que a gente tem tentado, abrimos diálogo com igrejas, olha, vai ter uma ação de uma dada igreja, independente da religião, a gente faz essa aproximação, tem como a gente apoiar, tem como fazer um trabalho de educação ambiental, tem como falar sobre lixo, tem como falar sobre resíduo, tem como a gente levar mudas, dá pra gente levar mudas e por um acaso a autoridade religiosa plantar no entorno disso, e é isso, trazendo essa pauta da educação, da cultura, de uma mudança de perfil dos indivíduos também, né?
Vocês têm acompanhado para e passo o tratamento dos resíduos sólidos que são recolhidos aqui na capital? A gente tem também um fato que, assim, há pelo menos 12, 13 anos ninguém discutia. Nós montamos um grupo de trabalho sobre os grandes geradores de resíduos, envolvendo a CEMUSB e a SEMA, fazendo esse mapeamento, porque até hoje, por exemplo, a gestão sequer tinha pensado e monitorado, assim, quem são esses grandes geradores. Aliás, a própria definição é quem produz mais de 200, 300 ou 400 litros de lixo dia, ou é 800, como está sendo feito isso, porque hoje é simplesmente tudo no colo da mesma empresa que faz o recolhimento, seja o lixo doméstico lá da casa do Robson, né, O meu é pouquinho, mais o seu. O meu é pouco, porque faz muito tempo que eu faço compostagem, então... E não se pode tratar, né, um grande empreendimento, um supermercado, passar pelo mesmo serviço, inclusive pelas mesmas taxas de resíduos que uma pequena lanchonete, que uma casa. Vinícius, mudando um pouco agora do foco da nossa conversa, desse bate-papo maravilhoso, você já esteve em campos durante campanha diverso do atual prefeito, né? Ele terminou lhe convocando para ajudar na administração, que na minha opinião ele acerta quando chama as pessoas olhando a especialidade de cada um. Ele sabe mexer bem nisso aí. Está sendo bom a relação com o prefeito, o Léo Moraes? Porque tu é estinhoso, ele também é. Vocês ainda não se chocaram? Não, pelo contrário. Só amor, só I love you. Ele me ouve, eu ouço ele de forma respeitosa, até assim uma coisa que... Embora a gente tenha estado em momentos distintos, em palanques diversos, mas também em outros momentos estivemos juntos, né? Inclusive fiz vários movimentos que eleitoralmente o beneficiaram e vice-versa. Então, a relação é boa. Hoje... Está feliz lá na secretaria, fazendo um bom trabalho? Você está bem avaliado, que eu vi a pesquisa. Obrigado, então. Não é por mim, não. Eu tenho um problema crônico, que eu não consigo ser feliz, eu diria. Então, assim, você sempre acorda e olha e fala, puxa vida, mas isso aqui podia estar muito melhor. E tem atrasos, tem gargalos, tem situações assim que você quer esganar o secretário X. Vinícius, eu espero, sinceramente, que você seja feliz. Não só na política, mas seja feliz. Seja feliz aqui em nosso programa. Como nosso programa também, nosso podcast é para apertar, eu vou fazer agora uma mudança de chave, né, para que esse seu sorriso termine tomando conta da sua alma. É candidato em 2026? Direto. Sem querer me enganar. Não, sem querer te enganar. Inclusive, eu já fiz esse pedido para o prefeito. Não quero ser candidato em 2026. Eu não sei nem a governador, nem a senador, nem a deputado federal. A princípio, não. Inclusive, esse convite, como você falou, para ser secretário, chegou num momento assim que foi complexo. No ano passado, eu tinha recusado outros até convites, até para trabalhar em ministérios em Brasília. No Ministério da Justiça. No Ministério de Direitos Humanos, na pauta de Relações Internacionais. Então, assim, eu já tinha declinado esse convite. É o canto certo. Você entende da área, você é poliglota, você é professor universitário. Mas, assim, eu estava num momento muito mais, eu diria que dedicado à própria família, dedicado, né, assim, a meu pai, a minha mãe, né, toda a minha família mais próxima mesmo. Mas você continua na militância partidária, né? Você é o presidente estadual do continuo. Inclusive, há 2, 3 semanas atrás, a gente teve o Congresso Nacional. Eu vou perguntar sobre isso mesmo. Como é que foi lá discutido? Saiu alguma orientação para que você organize a nominata para deputado federal, estadual, para candidatura a governador, senador? Não, e a orientação pública, né, do PSB. Do PSB, inclusive a orientação do presidente da República, é que o PSB tenha candidaturas ao Senado. Isso, própria? Ou de um grupo? Não, própria, mas de um grupo também. É porque serão 2 vagas, né? Então a ideia é que se sature com candidaturas possíveis na expectativa de que você possa aumentar a elegibilidade, né? Então, essa
A orientação é essa. A orientação é essa. E o governo, vocês vão ter ou... Eu acredito que hoje a gente tem que tratar isso de forma muito mais cautelosa, né? Precisa ver... Vocês estão federados? Não. Hoje o PSB não tem nenhuma federação, embora, né, o Zum é que tem um diálogo já de federação com outros partidos, como a própria Rede, o PDT no passado tentou ter uma aproximação, mas infelizmente nos últimos meses aí teve alguns problemas e o PDT não quer mais se aproximar, né? Foi apeado do próprio ministério que tinha no governo federal. Agora sim, hoje, falando não como alguém que está na gestão partidária, mas os partidos vão ter que federar, né? Não tem saída. Não tem saída. Essas mudanças, alguns vão ser... Algumas pessoas são muito favoráveis a essas mudanças. Eu tenho um olhar mais pessimista. Agora, engraçado, né? Você tem uma estrutura partidária feita por infiéis. E a federação vem em sentido contrário. Você é obrigado a ficar casado por 4 anos futuros também. Uhum. E assim, são muitas as angústias, porque... Eu digo isso, sabe por quê? Como são infiéis por natureza, antes de, como eles eram obrigados a ficar federados os partidos há 4 anos, antes disso, eles abrem a janela e tem a revoada. Todo mundo sai. Os partidos ficam e os eleitos vão-se embora. Que é da natureza deles. E em busca de condições assim, muito imediatas, né, e que acabam prejudicando a própria estrutura partidária. Então, e sem nenhuma... Como é que você está vendo o cenário estadual para 26? Qual? O estadual, o governo, senador, como é que você está vendo esse cenário? Por que eu faço essa pergunta? Você é presidente de um partido de matriz de centro-esquerda. É centro-esquerda o PSB. Sim. E, quer queira, quer não, todas as pesquisas indicam que a maior parte do eleitorado, não é toda, como o pessoal exagera, a maior parte do eleitorado da capital, ou do estado de Rondônia, ele professa mais à direita. Não é aquele 70% que o candidato Bolsonaro teve. Isso é coisa de maluco. Isso aí ali é a circunstância das eleições. Eu andei lendo uma pesquisa, quem se declara de direita, se eu não me engano, era 22%. É um eleitorado grande. 22% no universo de... Que se declara de direita? É um universo grande, enorme. E quem se declara de centro-direita é mais 30%. Então, você somando esse universo aí, dá 50% dos votos. Que olha para o teu partido e os outros já atravessado, assim, do jeito que tu tá aí, pulando para... Mas, assim, esse critério da autodeclaração... Eu diria que é muito próximo, a autodeclaração político-ideológica é muito próximo da autodeclaração religiosa. O camarada se declara católico, mas nem batizado foi. Quando foi batizado, não foi crismado. Quando foi crismado, nunca mais comungou nos últimos 20 anos. Ou o camarada que se autodeclara evangélico, mas ele bebe álcool toda semana, tem 2 namoradas além da esposa, não registrou o filho, e dos 10 mandamentos ele descumpre... todos os que estiverem ao seu alcance. Então, assim, o indivíduo se declara de direita, mas ele quer a qualquer momento um favor do Estado. Ele se declara a favor de um Estado mínimo, mas ele quer sempre um benefício fiscal, tributário, alguma concessão. Ele se declara de direita, diz que é contra, por exemplo, políticas de assistência social, mas se ele puder ser beneficiado por alguma política, ele é o primeiro da fila. O agronegócio. Sim, então assim, são as contradições dessa autodeclaração e que é quase que um paradigma e um cataclisma, né? Eu só faço um reparo sobre a primeira ilustração que você faz para fazer essa intercepção. De que na primeira ilustração é um ato de fé. Ela não depende de você... de você, inclusive, ter uma adesão real a isso, né? Uma adesão programática, né? Ou cartorial. Mas eu diria assim, que o governo... Hoje a leitura que eu faço aqui está aberto. Temos... Está aberto para o governo de Rondônia? Está aberto para o Senado? Eu acho.
E mais o governo do Estado do que o Senado, assim, essa abertura. Porque, por exemplo, tem essa profunda indefinição em que nos últimos dias está beirando o absurdo. Eu não me recordo nos últimos anos de uma crise desse vulto entre governador, vice-governador, Casa Civil, ex-Casa Civil, né? É uma quadrangulação aí que envolve, inclusive, elementos familiares e que não tem nada de ideológico. Então a gente tem, eu diria que o desenrolar dessa crise ainda vai dizer muito do que vai acontecer até o próximo ano. A crise política de Rondônia hoje não foi forjada pela oposição, não é internamente, né, pelo poder interno, né? Exatamente. É uma crise na própria raiz. E duplamente interna, porque ao mesmo tempo que é uma crise dentro do próprio governo, é uma crise dentro do partido. Né, União Brasil. União Brasil, né, passou aquele processo de fusão PSL-DEM, virou União Brasil. Agora União Brasil com o PP, e aí isso agravou a crise, porque aí é muita liderança, né? Por exemplo, não sei, não conversei com ele, mas não sei em que pé está a satisfação do senhor Ivo Narciso Cassol com ter sido apeado do PP. Até você que é de esquerda, todo mundo fala em Ivo. Eu acho que eu sou um jornalista que eu digo que vocês perdem tempo. Ele está inelegível. Sim. Vocês botam ele como protagonista, ele não transfere voto. Mas vocês cometem um erro. Não, eu discordo. Eu discordo quando você diz que eu erro, porque eu não erro porque eu concordo contigo. Eu acredito que ele encontra-se inelegível. Hoje é isso. E não acho que ele está fora do jogo por um outro fator que é diferente desses que colocam. Que é que dentro dessa fusão União-PP, ele pode ser um fator de desestabilização. Porque tem muita gente interessada na direção partidária desse novo partido. Mas aí você fala da burocracia do partido. Né? E que determina muita coisa. Olha, a gente viu na última eleição aí, pela primeira vez, uma sanha predatória de um grupo político, e que fazendo o que todo grupo político, né, de Maquiavel a Gramsci diria, o papel do político é conquistar o poder, e o papel do partido é conquistar o poder. Né? Mas pelo seu raciocínio, ele é uma figura desagregadora. Desestabilizadora da burocracia partidária. Qualquer partido gostaria de... Desestabiliza o desagragador. Bom, então... Desagrega. E aí assim, se já tem o Júnior, tem Júnior Gonçalves, que hoje é de fato de direito presidente do partido. Mas aí a gente falava, os partidos são estruturas nada democráticas. Basta uma... Você deve conhecer bem que você preside um. Exatamente. Uma canetada da executiva nacional dissolve a executiva estadual. E quem controlar a executiva estadual do União Brasil em 2026 vai decidir a candidatura de governo, de senado, de federal, de estadual, vai definir a distribuição de milhões de fundo eleitoral. Que é a federação que tem o maior nicho de dinheiro para as eleições. Exatamente. Então hoje essa dupla disputa dentro do governo e dentro do partido fragilizam o grupo colocado. Ou fortalecem grupos outros que hoje são satélites nesse... É coincidência, mas é uma curiosidade minha. Você é o secretário ambiental, do ambiente da capital, meio ambiente da capital, é um advogado, e tem outro advogado que é secretário também de meio ambiente estadual. E ambos são filhos de desembargadores. Né? Uma vez eu falei que aqui em Porto Velho é um ovo, mas diferente dos outros lugares, é um ovo de codorna, né? Não é o ovo da serpente, não. Não, é um ovo da codorna. Então é muito pequeno, né? Aqui os mundos se encontram. Embora você tenha uma atividade política efetiva faz tempo. Né? Diferente do outro. Mas eu vou contar uma curiosidade aqui. Sabia que o Marco Antônio Ribeiro Lagos, secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental, foi filiado no PSB? Sabia. Na época do Mauro Nazif. Exatamente. Ele era uma pessoa muito próxima do Mauro. Assim como o atual governador foi secretário de Educação do Mauro Nazif, que era o presidente estadual do PSB. Claro que eu sei. O coronel governador fala hoje que é de extrema direita. Ele foi secretário do PSB, já foi secretário do MDB. Sim. Foi secretário do interior do MDB. Essa parte... ele joga para debaixo do tapete, mas a gente levanta esse tapete. Então, assim como hoje o presidente do Tribunal de Contas do Estado...
Inclusive, eu não acho um desmérito, não. Não, eu também não acho. Não acho desmérito, não. Não sei porque ele esconde. Porque é mérito. É. Embora a administração do meu amigo, queridíssimo, ex-prefeito Maurício, foi um desastre. Foi desastrosa. Mas eu falava, né, desses mundos que se encontram. O hoje presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Wilber Coimbra, ele foi deputado estadual pelo PSB. E nessa condição foi eleito pela Assembleia e nomeado pelo governo para o Tribunal de Contas. Então, e obviamente aí ele tem que se afastar, ele não pode ter mais vínculo partidário por força de lei, mas assim, isso mostra essa dinâmica de Rondônia, né? É verdade. Vinícius, eu ficaria aqui mais uns 40 minutos batendo esse papo com você. Bater um papo com um professor, doutor, sociólogo, advogado, criminalista da melhor qualidade, ambientalista, ativista dos direitos sociais. Eu ficaria mais, mas lamentavelmente já estouramos o tempo. E o nosso podcast só enriquece com uma pessoa aqui como você dando esses depoimentos de como está a pasta que você hoje é gestor na capital. Eu concluo só lhe perguntando, você já anunciou que esse ano nós teremos uma crise hídrica igual ou pior da do ano passado aqui na capital. E no final do ano o Brasil vai sediar a maior discussão sobre as questões climáticas do mundo no Pará, que é a COP30. A Secretaria de Meio Ambiente de Porto Velho vai participar, vai levar o quê? O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão elaborando do ponto de vista científico, do ponto de vista de proposta para minimizar esses problemas hídricos em nossa capital? Na discussão lá, porque vai ter muitos players, né, mundiais, pessoal que está trabalhando agora com captura de carbono, enfim. Hoje o município de Porto Velho retomou a criação, assim, é algo que nunca tinha avançado, um comitê técnico de mudanças climáticas, inclusive chamamos pessoas das mais variadas instituições do país todo para participar. Estamos criando uma legislação que também nunca foi criada, de um fundo municipal de mudanças climáticas, até por uma simetria constitucional, porque existe um nacional e a ideia e nada disso é rápido, né, tá aí, já foram 6 meses de gestão, o projeto de lei agora que saiu do executivo, para que a gente lance essas sementes que possam resultar em captação de recurso. Agora, com relação a uma contribuição mais técnica, infelizmente, todos os municípios da Amazônia Legal ainda, assim, padecem desse protagonismo. E mesmo isso é um pouco complexo por conta desse federalismo brasileiro, né? Os municípios não têm uma participação direta em organismos internacionais e poucas vezes conseguem se fazer representar na própria União Federal quanto a isso. Então é um trabalho ainda muito multinível que precisa ser acumulado e que infelizmente Rondônia não tem feito isso nos últimos anos. Mas vamos participar ou não? Vamos participar, sim. Agora não tenho muitas esperanças de que teremos um grandioso protagonismo. Sim, mas tem que manter contatos, tem que discutir, tem que participar dos painéis, porque são etapas a serem queimadas. Uhum. Você é otimista com a COP, embora o mundo todo hoje estava todo mundo tocando fogo, metendo bala um no outro? Eu diria que eu tenho um pessimismo. Olha que a gente está preocupado com o clima, com as mudanças climáticas, no meio ambiente, mas isso é guerra para todo lado. Pois é. Bomba para todo lado. É fogo no parquinho. É fogo no parquinho. Você é otimista? Não, eu sou pessimista, bem pessimista, para falar a verdade. Inclusive porque assim, se a gente olha historicamente, por exemplo, a Eco 92 já foi uma grande promessa de mudanças e que pouco os grandes poluidores, em termos de Estado, nação, em termos de empreendimentos, pouco efetivaram. Mas se não fosse a Eco lá do Rio de Janeiro, não tinha havido o Kyoto, os protocolos de Kyoto. Uma coisa puxa a outra. Não, sem dúvida. E às vezes a gente é muito imediatista, né? A gente quer algo nos próximos 5, 10 anos, e quando a gente está pensando nessas viradas históricas, inclusive de culturas e mentalidades, a gente precisa pensar em, sei lá, 50 anos. Mas
Vinícius, muito obrigado. Espero que você saia daqui mais feliz do que você entrou. Não, isso eu saio. E que você seja um homem muito feliz como secretário do Meio Ambiente. E também que as pessoas que acompanham em todas as plataformas Resenha Política também sejam brindadas com a felicidade dessa entrevista do nosso querido secretário do Meio Ambiente, Vinícius. Eu disse Radon para provocar ele, cara, que é o nome do pai dele. Mas é Miguel, Vinícius Miguel, professor, um especialista nas questões ambientais, de direitos humanos. Então, foi um prazer entrevistá-lo. Obrigado, Robson. Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira.